Tudo bem? Língua Viva está de volta. O assunto de hoje é pronome relativo. Vamos começar já pelas orações. Não conhecemos o aluno saiu. A primeira oração, não conhecemos o aluno. Por quê? Porque tem o verbo conhecer. Não conhecemos o aluno saiu. Por que oração? Porque tem o verbo sair. Oração é o quê? É uma frase que tem verbo. E aí eu vou pronunciar, não conhecemos o aluno saiu. Olha, não fica mais fácil, não fica melhor? Não conhecemos o aluno que saiu, ou não conhecemos o aluno o qual saiu? E se fosse aluna? Não conhecemos a aluna a qual saiu. E alunos? Não conhecemos os alunos os quais saíram. E alunas? Não conhecemos as alunas as quais saíram. Ou que saíram. Que saíram. Esse que, o qual, as quais, pronomes relativos, todos eles. Como se pode perceber, o que, assim como o qual, as quais que eu citei, são pronomes relativos, porque eles relacionam duas orações, substituindo um termo que estava, digamos assim, sobrando ali, né? Pronome relativo, uma classe de pronomes, né? Daí o nome pronome relativo, por isso uma classe. Esses pronomes eles substituem um termo da oração anterior e esse pronome estabelece uma relação entre essas duas orações, uma relação mais coesa, digamos assim. Ao invés de dizer não conhecemos o aluno saiu, não conhecemos o aluno que saiu ou o qual saiu. Reencontrei Mariana, Mariana estava linda. Reencontrei Mariana que estava linda ou a qual estava linda. Então eu só tenho Mariana, Mariana e Mariana, que ou a qual. E se fosse Mariano, seria que ou o qual. E aí você diria, né, dependendo da sua preferência, que ele estava lindo. Reencontrei Mariana, que estava linda, a qual estava linda. Só tem a Mariana e Mariana, que ou a qual. Aqui embaixo, reencontrei Mariana, os olhos de Mariana são verdes. Eu tenho Mariana e tenho os olhos de Mariana. Quando tem a pessoa e parte da pessoa, ou algo e parte desse algo, hora de utilizar cujo, cuja, cujos, cujas e assim por diante. Reencontrei Mariana, cujos olhos são verdes, cuja pele é morena, cujos cabelos são sedosos, cujos concorda com cabelos, cujos concorda com olhos, cuja concorda com pele, questão de concordância mesmo, né? Questão de concordância. Perceba então que tem Mariana e os olhos de Mariana, nesse momento, cujos. Não posso dizer cujos os olhos, não existe isso, é cujos olhos. Cuidado, reencontrei Mariana. Mariana tem olhos verdes. Aqui tem Mariana, tem os olhos de Mariana, que legal. Não, veja só, estou me referindo a Mariana e Mariana. Reencontrei Mariana que, ou a qual, tem olhos verdes. Reencontrei Mariana, qual é o sujeito dessa oração? Eu reencontrei. Os olhos de Mariana, eles. Cuidado então, os sujeitos, os agentes das ações são diferentes. Então não posso utilizar cujos, eu tenho que usar que, né? Encontrei Mariana que tem olhos verdes ou a qual tem olhos verdes. Veja que frases legais. Crianças cujos pais têm o hábito de leitura tornam-se bons leitores. Aqui eu tenho crianças e tem os pais das crianças. Os pais leem, as crianças vão ler, né? Vão pelo exemplo, pelo bom exemplo nesse caso. Gostaria de viver em um país onde os professores fossem mais valorizados. Obrigado para quem fez essa frase. Gostaria de viver em um país onde os professores, em que os professores ou no qual os professores. Eu tenho três possibilidades, né, de pronomes relativos. Onde, indicando lugar, em que, indicando lugar, se referindo a país, ou no qual, também se referindo a país. Três possibilidades dentro dessa dinâmica da língua portuguesa. Eu estou falando então de pronomes relativos. Pronomes relativos, temos os variáveis, aqueles que podem ser passados para o plural, e os invariáveis, os que não podem, né? Aceito masculino e feminino. Então, nos variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E os invariáveis, aqueles que não podem ser passados para o plural, que, quem, onde.
indicando lugar. Você viu agora há pouco onde, no qual ou na qual. Então, onde indica lugar. Exemplos: abracei minha mãe me ama. Abracei minha mãe, a qual me ama. Estou substituindo o termo minha mãe. Abracei minha mãe que me ama. Abracei minha mãe, a qual me ama, ou abracei a minha mãe que me ama. Abracei meu pai, a meiguice do meu pai me comove. Eu tenho pai e tenho a meiguice do pai. Olha, abracei meu pai, cuja meiguice me comove, cujo jeito me encanta. Os pronomes relativos estão aqui, então vamos para o treino. Reli a prova estava difícil. Como é que fica? Reli a prova, isso, que estava difícil ou a qual estava difícil. Reli a prova, as questões da prova estavam difíceis. Opa, a prova, as questões da prova. Isso mesmo, reli a prova, cujas questões estavam difíceis. Não diga cujas questões da prova. Reli a prova, cujas questões estavam difíceis. Eu tenho a prova e tenho as questões da prova. Mandei recado a Jonas. Os filhos de Jonas apresentam dificuldades. E como apresentam? Meu Deus. Mandei recado a Jonas, cujos filhos apresentam dificuldade. Tem o Jonas, tem os filhos do Jonas. É preciso ter paciência, né? Na vida é preciso ter paciência. A paciência é fundamental para a vitória. É preciso ter paciência, a qual é fundamental para a vitória, ou é preciso ter paciência, vírgula, que é fundamental para a vitória. Liguei para Elis, preciso conversar com Elis. Liguei para Elis, com a qual preciso conversar, ou com quem preciso conversar, já que quem conversa, conversa com. Cuidado que tem a regência do verbo conversar. Quem conversa, conversa com. Então, liguei para Elis, com quem preciso conversar ou com a qual preciso conversar. Enfeitei a rua 15. Moro na rua 15. Enfeitei a rua 15, na qual moro ou em que moro e ainda onde moro. Sempre com ideia de lugar. Em que, na qual, onde. Na prática, então, os pronomes relativos não são tão difíceis. Eu tenho aqui, então, as respostas. Reli a prova que ou a qual estava difícil. Reli a prova cujas questões estavam difíceis. Mandei recado a Jonas, cujos filhos apresentam dificuldades. Cuidado, não diga cujos filhos. É preciso ter paciência, que é fundamental para a vitória. É preciso ter paciência, a qual é fundamental para a vitória. Liguei para Elis, com a qual ou com quem precisava conversar. Liguei para Elis, com quem ou com a qual. Já que quem conversa, conversa com a qual ou com quem. Quem se referindo à pessoa. Lembrou de quem? Lembrou de pessoa. Enfeitei a rua 15, em que moro, onde moro ou na qual moro. Enfim, Língua Viva vai ficando por aí. Espero que você tenha gostado da aula. Participe bastante do meu canal. Agradeço. Grande abraço.